Jesus, zelotas eram judeus que se chamavam assim por sentirem o que Deus sente, o zelo pelo nome divino, que costumava ser violado quando seus irmãos eram oprimidos pelos romanos. Essa realidade levava os zelotas a várias formas de protesto contra o domínio imperial. Jesus tinha um discípulo zelota chamado Simão, e ele mesmo viveu e morreu como um deles por ajudar os pobres, anunciar o reino de Deus e morrer crucificado, como os rebeldes políticos da época. Hoje temos nossa própria Roma, que oprime os filhos de Deus em vários contextos geográficos. Mas onde estão os zelotas? Onde estão os que não se curvam ao Deus dinheiro e lutam por uma vida digna para os mais necessitados? Se você é um deles, este é o seu lugar. Zelota, um evangelho da fé popular. É pra chegar arrepiando um negócio desse. Valeu, Will, valeu, Pablo, tamo junto. Gente que tá acompanhando, uma boa noite para vocês, minha gente querida. E bora lá, fazer um breve comentário a respeito desse tema, já seguindo do que o Pablo e que o Will estavam tratando, sobre a isenção, sim, isenção, não imunidade, de impostos para pastores, ou como o nosso excelentíssimo Sóstenes pediu, prefere, líderes religiosos. Ok, vamos tratar como líderes religiosos e não pastores. Então, líderes religiosos poderiam ter certa isenção, dado decreto, foi tirado decreto, esse decreto foi inventado, a gente não pode esquecer, imediatamente antes das eleições de 2022, ou seja, é ali aquele agrado, vote em mim, puxa tua galera comigo, né, aproveitando a posição da autoridade religiosa para garantir o voto para o ex-governo inominável e desagradável, mas de todo jeito o que importa para a gente é o seguinte, fazer algumas reflexões a respeito. Por quê? Em uma série de veículos vai sair o tema de desgaste do governo com os evangélicos. Numa série de veículos vai falar sobre essas disputas, essas preferências, como se estivesse perdendo o apoio da massa, como se estivesse perdendo o apoio de fiéis, ou mesmo de muitos pastores. E aí a gente tem que entrar com um pouquinho mais de crítica e de cuidado para não cair nessas besteiras, nessas falácias e nessa coisa toda. Por quê? Porque é o seguinte, o pastor pobre da quebrada, da periferia, ele não tem uma renda para ser taxado. Se você tem uma renda até R$ 2.112, meu irmão, você está isento. Isso começa a pegar em quem está mais acima, enquanto você vai chegando mais próximo ao centro da cidade. Chegando na classe média baixa e tudo mais, aí sim a gente começa a ver quem pode ser prejudicado ou não. Quem é mais prejudicado são ricos. Porque a gente não tem pastor aqui que é magnata, que é dono de meio mundo. Tem pastor muito rico mesmo, e espero que seja taxado. Mas perdeu aí uma mamata excelente, né? O pessoal não gosta de mamata, mas eles perderam uma excelente mamata e agora querem correr atrás. Nesse sentido, vão fazer pressão. E aí são os grupos de pastores de classe média alta, que ocupam, inclusive, os cargos no legislativo. Por isso que a Frente Parlamentar Evangélica se mobiliza tão rápido. Só que a gente tem que entender que isso é uma mobilização muito limitada. Porque a galera que a gente quer estar junto, que está em aliança com o movimento popular, de coletivos e tudo mais, está na periferia, com pastores de periferia, que já são isentos porque provavelmente a renda está lá embaixo, não é uma renda alta, beleza? Então a gente não pode esquecer isso. E a membresia, então, nem se fala, porque praticamente 80%, quase 50%, 48% dos evangélicos têm renda menor do que 2 salários mínimos. Então, quer dizer, gente, a gente está falando aqui da casta de classe média evangélica que ficou preocupada porque vai perder uma mamata, tá? Esse é um ponto. E aí, nisso, a gente não pode perder o fio da meada da argumentação dessa galera. Porque o que o pastor conservador, de classe média, que estava aproveitando da mamata, vai dizer? E essas lideranças da bancada evangélica? Não é uma isenção sem motivos, é porque o pastor tem uma função social muito importante. A igreja tem uma função social muito importante e a gente agora precisa ser muito crítico. Nós somos progressistas, ou revolucionários, ou a esquerda, sei lá o nome que a gente vai dar pra gente, muito críticos nessa posição. Porque qual é o argumento? A igreja está onde o Estado e o mercado, mas ninguém fala dele, não está. Ok. Então a gente vai lá e faz a caridade, faz a assistência e tudo mais. Se você parar para pensar, desta posição, quanto menos Estado, menos serviço social, menos apoio de escola com qualidade, de saúde pública de qualidade, de acesso à alimentação, de acesso a recursos, a boa moradia, quanto menos você tiver isso, melhor para a igreja e para o pastor que está desempenhando seu papel ali, sua função social que garante sua isenção. Saca? Então a gente tem que pensar nesse sentido e parar de usar esse recurso, inclusive dizer, olha, a igreja ela é muito importante porque tem sua função social. Mas se a função social for fazer o trabalho que era para garantir direito público para todos, garantia de direito, ou seja, não depende de outra instituição que não é só que é pública, que é para todo mundo.
Se a gente não tiver engajado nesse tipo de projeto, aí a nossa caridade ela só cria um ciclo vicioso no qual a gente alimenta essa estrutura safada de se aproveitar da pobreza para botar a igreja em qualquer canto e de pedir isenção, pedir privilégio e ficar fazendo pressão, certo? Então a gente tem que entrar nessa dinâmica. E aí entra no último ponto, que é a função do pastor não é ser assistente social, é ser pastor, líder espiritual. Se a gente está começando a confundir as coisas, a gente precisa pensar duas paradas. A primeira, se a gente prefere o pastor em seu exercício de sacerdócio, de cuidado espiritual da gente, ou se a gente prefere o pastor enquanto assistente social. Mas se for enquanto assistente social, a gente vai ter que dar qualificação, regulamentar sua profissão e colocar ele de acordo com o sindicato, um trabalho complexo, muito mais profundo do que a caridade e essa parada que às vezes a gente chama de função social da igreja, tá? Então, esses são alguns pontos para a gente colocar. E por fim, que se a gente começou a entrar nessa questão da renda dos pastores, de sua função, vamos profissionalizar esse negócio, vamos discutir quais são os limites de atuação de um pastor, quais são suas funções. Isso é muito importante, porque isso não pode ser um debate de porta fechada de igreja. Isso tem um debate público, que interfere nas nossas vidas, nas vidas de todas as pessoas, seja elas religiosas ou não, e especialmente as religiosas, nós que somos fiéis, que estamos aí numa dinâmica de relação com as autoridades. Tudo bem? Eu espero que tenha sido massa esse comentário, massa essa discussão e tudo porque o pessoal não quer perder uma mata. Tamo junto. Valeu, Pava. Valeu, Will. Até a próxima. Ah, eu esqueci. Foi mal. Mas pelo menos rendeu o corte. Gente, eu combinei com o Pava uma coisa massa. Aqui, se você está acompanhando o Sim Pode Crer, você tem um cupom para um curso que eu estou oferecendo, que é Evangélicos e Política no Brasil, na plataforma da Hotmart. Se você me seguir ali no @Bruno Reicton, esse que está aqui no cantinho, você vai poder acompanhar esse curso e tem um cupom. O cupom é SIMPOD10. No SIMPOD10 você consegue lá um desconto de 10% para o curso. Pode conhecer um pouquinho, entender um pouquinho mais desse tipo de discussão de classes sociais, tendência dos evangélicos a serem conservadores, não é uma essência, natureza, nem nada do tipo, entender essas relações. E em ano de eleição, acho que isso pode ser muito interessante. Firmeza? Agora sim. Valeu, Will. Valeu, Pava. Então... Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!